A origem do Cavaleiro da Lua. Episódio de hoje: A origem do Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua apareceu pela primeira vez em 1975 na revista Werewolf by Night da Marvel, a revista do lobisomem. Na verdade, um dos personagens chamados lobisomem. Nesse caso era o Jack Russell. O Cavaleiro da Lua apareceu como um mercenário contratado para capturar o lobisomem. Então ele aparece se apresentando com esse nome, como Cavaleiro da Lua, no original Moon Knight. A sua roupa é praticamente o uniforme clássico que ele usa até hoje, uma roupa toda branca, com uma lua crescente no peito. Ele usa um capuz, né, e uma capa. Então ele aparece para o Jack Russell, né, se apresentando ali como um mercenário, foi contratado, né, para capturar o lobisomem, né, e aquele é o seu ganha-pão. Nessa mesma revista, que é a revista número 32, né, da série Werewolf by Night, né, Lobisomem à Noite, nós somos apresentados a um companheiro, um parceiro do Cavaleiro da Lua, que é o francês. O francês que é, como o nome já diz, é um francês, né? Na verdade nós não sabemos o seu nome verdadeiro, pelo menos nesse momento. Ele ajuda o Cavaleiro da Lua sequestrando a irmã e a namorada do Jack Russell. Então, enquanto o Cavaleiro da Lua vai atrás do lobisomem, o francês ele sequestra a namorada e a irmã do alter ego do lobisomem. Nós também vemos um veículo, né, que faz parte do modus operandi do Cavaleiro da Lua, que é o helicóptero que o francês pilota. Esse helicóptero ele vai sofrer modificações com o tempo, ele vai ser personalizado, né, para ter uma lua crescente no seu design. Mas nesse momento é um helicóptero comum. E o Cavaleiro da Lua faz bastante uso desse helicóptero. Então ele vai atrás do Jack Russell já transformado em lobisomem. Eles têm uma luta bastante feroz. Lembrando que o lobisomem ele é uma criatura bastante perigosa, né? Não é qualquer um que é páreo para ele, mas o Cavaleiro da Lua enfrenta. O Cavaleiro da Lua ele é um homem comum, mas ele tem uma série de equipamentos. Tem uma série de equipamentos, a roupa dele é bem protegida, e ele usa algumas armas que são lâminas no formato de luas crescentes, que elas servem tanto como armas de contato, que ele usa como se fossem facas, e elas também elas funcionam como se fossem estrelas ninja, né? As shuriken ou shakens. Ele atira essas luas crescentes, né? E elas machucam, né? Elas penetram na pele do lobisomem. A história ela continua na edição seguinte, edição 33, da revista Werewolf by Night, livro do lobisomem, onde o Cavaleiro da Lua leva o lobisomem até as pessoas que o contrataram. Aí nós descobrimos nessa segunda edição que o Cavaleiro da Lua ele se chama Spector. Pelo menos esse é o seu sobrenome, né? Spector. E os seus contratantes conhecem o seu sobrenome. Então aqui nessa história, na estreia do Cavaleiro da Lua, a identidade dele é conhecida pelos seus contratantes. Ele é um mercenário, né, e eles sabem, os seus contratantes, que ele se chama Spector. Bem, o Cavaleiro da Lua leva, então, o lobisomem, aprisiona ele, né, e mantém a irmã e a sua namorada como prisioneiras. Mas acontece que depois de receber seu pagamento,
né, tanto a irmã quanto a namorada do lobisomem, Jack Russell, eles começam a tentar chegar, né, a um lado compassivo do Cavaleiro da Lua, vamos dizer assim, né? Tentar tocar o seu coração, né? Elas, na verdade, elas acusam ele, né, de ser tão assassino quanto aquelas pessoas que o contrataram, né? Está vendendo ali a sua alma por dinheiro, porque por que eles mandaram ele prender ele capturar o lobisomem? Porque eles querem usar o lobisomem como um assassino. É isso que eles querem fazer. Eles têm uma fera sob seu controle, e a ideia é usar a namorada e a irmã, né, como uma chantagem, né? Porque aí eles vão manter elas prisioneiras e obrigar ele, né, a encontrar as pessoas que eles querem eliminar. E aí, claro, né, isso sempre à noite, né, quando ele se transformar em lobisomem. Mas acontece que a irmã e a namorada do Jack Russell acabam fazendo o Cavaleiro da Lua pensar sobre o seu papel nessa história, né? Ele fica assim pensativo, né, depois de ouvir as duas falarem, né, sobre o que ele está fazendo, olha para o lobisomem na cela, né? Eles falam, o Sr. Bozos, que o contratou ali, disse que, né, ele está se preocupando por acaso com uma fera, né, com uma besta fera. Ele fala, é uma besta, mas pelo menos é uma besta limpa, né? É mais limpa, é mais honesta do que eles, né? É uma besta que tem escrúpulos, né? Que luta somente para ser livre. E aí ele decide libertar o lobisomem, né? Então ele consegue entortar as barras da gaiola onde ele está preso e o lobisomem consegue sair. Aí você vai perguntar, ué, mas como é que o lobisomem não conseguiu entortar as barras, né, por sua própria conta, né? Bem, a gente tem que lembrar assim que o lobisomem tem algumas fraquezas, né? Entre elas a prata, né? Então não é qualquer metal que ele pode, com o qual ele pode lidar. Bem, o lobisomem acaba, né, atacando todos os bandidos ali que o aprisionavam, né, junto com o Cavaleiro da Lua. No final da história, o Cavaleiro da Lua fica com o dinheiro, né, e no final deixa o lobisomem livre. Então essa foi a estreia do Cavaleiro da Lua, né? Ele aparece então no universo Marvel como um mercenário. Em 76, no ano seguinte, né, o Cavaleiro da Lua retorna. Ele retorna na revista Marvel Spotlight, que é uma revista de estreias de personagens, né? E aqui ele volta de uma forma diferente, né? Ele aparece agora como um herói, né? Como um herói lá na primeira página, lutando contra alguns bandidos, né? E ele acaba provocando a ira de um chefão do crime, que é o Lorde Conquistador. E nós começamos a ver alguns personagens diferentes aqui do universo Cavaleiro da Lua. Primeiro, o personagem importantíssimo na história do Cavaleiro da Lua é a Marlene. A Marlene é a namorada do Cavaleiro da Lua. E quem que é o Cavaleiro da Lua? Na história anterior, a gente foi apresentado ao Cavaleiro da Lua como o Sr. Spector. E aqui a gente descobre que ele tem uma outra identidade, que é Steven Grant, que é um milionário. Então, aqui o Cavaleiro da Lua já parece um justiceiro mascarado como Batman, né? Porque ele é um cara que tem uma roupa com equipamentos, um veículo, e ele é um milionário. Então está parecendo Batman. Né? Tá parecendo Batman com a diferença de que o Batman não tem uma companheira, né? Pelo menos não é uma companheira oficial, né? Tem os casos dele mal resolvido com a mulher gato, né? E umas namoradas com as quais ele não consegue ficar, né? Estabelecer um relacionamento fixo. E aqui não, o Cavaleiro da Lua tem a Marlene é a companheira dele, né? E nós descobrimos que ele então é o milionário Steven Grant, né? Só que ele não é só o Steven Grant, né? Steven Grant, nós descobrimos essa mesma história, que ele também assume uma outra identidade, a identidade do taxista Jake Lockley, né? Ele usa essa identidade, né, de Jake Lockley para conseguir andar livremente pelas ruas
de Nova York e conseguir informações do submundo do crime. Então, como um taxista, ele consegue ter contato com pessoas com as quais ele não conseguiria ter como milionário Steven Grant. A Marlene não gosta disso. Ela não gosta dessa mudança de identidade. E deixa isso bem claro, mas o Steven Grant, né, ele faz questão de usar essa identidade de taxista. E essa é um detalhe muito importante, né, para o Cavaleiro da Lua. É o fato dele ter várias identidades. Né? Então, até agora nós sabemos que ele é o Sr. Spector, é o Steven Grant e também o Jake Lockley. O Jake Lockley, ele faz alguns contatos frequentes, né? E um deles é na lanchonete da Dina. A Dina é uma garçonete com a qual ele conversa sempre, ele vai sempre lá na lanchonete dela, né, para conseguir informações. E um outro informante, que também frequenta a lanchonete da Dina, é o Crowley. Né? O Crowley, ele é um carinha ali que, na verdade, é quase um sem-teto, né, que ele frequenta, né, a lanchonete da Dina, encontra o Jake, né, sempre, e o Jake sempre paga alguma coisa para ele, né, tá sempre precisando de um café, ou de um almoço, ou até de um jantar, né. Então, em troca, basicamente, de comida, o Crowley ele sempre passa alguma informação para o Jake, né, uma informação que ele consegue, porque ele está ali de ouvidos abertos, né, em lugares perigosos, e está sempre sabendo o que está acontecendo no submundo. Bem, aí essa história ela tem continuação na edição seguinte da Marvel Spotlight. O vilão Lorde Conquistador sequestra a Marlene, na verdade numa festa, né, de maneira desastrada. O Steven Grant ele assume a identidade do Cavaleiro da Lua para enfrentar o Lorde Conquistador. A Marlene vai tentar ajudar e acaba virando a refém. O Cavaleiro da Lua vai atrás do Lorde Conquistador. E aí, o grande momento dessa história é quando o Cavaleiro da Lua vai enfrentar o Lorde Conquistador num tabuleiro gigante de xadrez. Essa é uma cena interessante porque nós sabemos que tem um jogo de xadrez parecido com esse aqui no filme do Harry Potter. Só que o filme do Harry Potter acontece depois, em 2001, né, algumas décadas depois. Também tem um jogo de xadrez, um tabuleiro de xadrez gigante com peças de xadrez também gigantes. Né? No primeiro filme do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Só que essa história é anterior também. Né? A história é de 1997, quando o livro foi publicado. Mesmo assim, a história do Harry Potter ela é posterior à história do Cavaleiro da Lua. Então, se alguém se baseou em alguém, né, em outra pessoa, né, talvez a J.K. Rowling, não sei, né, tenha lido a história do Cavaleiro da Lua. Quem sabe? Bem, essa história de origem, né, do Cavaleiro da Lua, ela foi publicada aqui no Brasil, na coleção histórica Paladinos Marvel, né, em que nós vemos não somente essa história, como também outras, que vão contar a origem do Cavaleiro da Lua. Né? Nessa capa da edição da coleção histórica Paladinos Marvel, número 3, essa capa ela foi baseada numa capa da revista americana Moon Knight, né, a revista do Cavaleiro da Lua. Na primeira edição, então a gente tem essa capa com o Cavaleiro da Lua, e abaixo dele as várias identidades do Cavaleiro da Lua. À esquerda, o taxista Jake Lockley, ao centro, o mercenário Mark Spector, o nome completo dele é apresentado nessa revista, e o milionário Steven Grant junto com a Marlene. Então aqui nessa revista é que nós conhecemos a origem, quer dizer, de onde que o Cavaleiro da Lua surgiu, né? Como que ele criou essa identidade de super-herói, né? Como que o mercenário, né, se tornou um super-herói. Então, ele é apresentado aqui com a alcunha de O Macabro Cavaleiro da Lua. Né? A história começa com o mercenário Mark Spector trabalhando para uma milícia no Egito. Ele foi contratado para lutar contra rebeldes.
Aparentemente, então, o governo oficial está lutando contra rebeldes. Né? E aí, o que acontece? O grupo ao qual ele pertence, para o qual ele está trabalhando, chega atirando no acampamento dos rebeldes, atirando assim de forma covarde. Né? Eles não têm nem chance de defesa, não é um confronto com um ataque e outro reage, né? Ou eles nem chegaram avisando, assim já chegam atirando. O Mark Spector ele não gosta disso, né? Ele quer, na verdade, sair daquele trabalho, né? E aí nós vemos que o francês ele já era parceiro do Mark Spector nessa época. Ele também trabalhava junto nessa mesma missão para esses mercenários, que eram liderados pelo Bushman, né? Um cara que usava uma maquiagem de caveira, e ele inclusive, talvez inspirado por um vilão do James Bond, ele tinha dentes de metal. Né? E o Mark Spector ele não está muito à vontade nesse trabalho, ele quer abandonar esse trabalho. Né? Só que aí acontece que ele acaba salvando o Bushman, né? Porque um arqueólogo tenta matar o Bushman. Esse arqueólogo ele é contra, na verdade, a milícia do Bushman, mas o Mark Spector acaba salvando o Bushman. Só que o Bushman ele não deixa o Mark simplesmente levar aquele homem prisioneiro. O Bushman mata. Ele mata aquele homem na frente do Mark Spector. Mas ele não mata imediatamente, né? Ele crava os seus dentes, né, no pescoço daquele homem e deixa ele morrendo, né, por hemorragia. Mas o Mark Spector ele toma aquele homem nos braços ali e aquele homem diz que a filha dele, né, a filha dele está sozinha. Ele conta o endereço e na verdade ele pede para o Mark salvá-la, né, salvá-la ali dos demais mercenários. Ele resolve ir, ele vai até o endereço do qual aquele homem falou e encontra a sua filha, que é a Marlene. Né? A Marlene está lá, né? O Mark conta, né, que o seu pai está morto, ela acusa ele de estar envolvido na morte, né, que foi ele que o matou. Na verdade não foi isso que aconteceu, mas ela faz o que o Mark espera, né, ela foge. Né, é o que o Mark queria. Depois, né, o francês ele está pronto para levar o Mark embora, e ambos partirem dali, né, acabar com aquela envolvimento com aquela milícia, mas o Mark presencia uma execução sumária de prisioneiros. O Bushman manda ali um pelotão fuzilar várias pessoas de maneira covarde. O Mark ele acaba, né, não fugindo naquele momento, ele se revolta com a cena e ele vai enfrentar o Bushman. Né? Só que ele acaba agindo sem pensar, de maneira imprudente, e o Bushman acaba nocauteando o Mark e manda deixarem o Mark sozinho no deserto, sem nenhum suprimento, sem nenhuma proteção, para ele morrer no deserto. O Mark ele tenta, né, alcançar algum lugar, ele sai andando, né? Então de dia, né, faz um calor escaldante, à noite um frio também insuportável, e ele ali sem comida, sem proteção, andando sem direção nenhuma, sem nenhuma orientação, nenhum instrumento. Ele consegue chegar até um acampamento que é uma base de uma escavação arqueológica, justamente daquele homem que cuja morte ele presenciou. Ele é resgatado já quase desfalecido, né, pelos trabalhadores que estão ali. Eles levam ele até a tumba do faraó Sete, na qual o pai da Marlene, né, estava trabalhando. Ela vê, né, os homens carregarem o Mark até a tumba. Dos trabalhadores ele verifica que o Mark está morto, ele não tem mais sinais vitais, nem pulsação, nem batimento cardíaco. Né? Ela reconhece ele, né? Em primeiro momento assim, ela acha bom, né, que ele tenha morrido, porque acusa ele de ser uma das pessoas que mataram o seu pai, né? Que ele só merece a morte, manda deixar eles ali naquela tumba, né? Que é onde ele merece ficar. Mas depois ela acaba se arrependendo das suas palavras, né? Falando que aquilo é errado, né? Como que ela pode desejar,
né, a morte de um homem, né? E aí ela ainda fala que ele a salvou, né? Ela acaba pensando melhor e vê que ele a salvou e que isso custou a vida dele, né? Que ele deve ter sofrido ali no deserto de maneira horrível. E nós vemos, né, enquanto essa cena se passa, que existe uma estátua ali, né, em destaque na cena, que é a estátua do deus Khonshu, o deus da lua, né, na mitologia egípcia. Ele está ali, né, assim, de maneira destacada, e bem à frente do corpo do Mark, de repente, do nada, assim, o Mark levanta, ele desperta. Ele desperta e ela fica, assim, a Marlene fica assim, espantada, porque ele estava morto, né? E aí o Mark começa a falar coisas estranhas, né? Fala que ele não tá tão, eu não estou tão morto quanto ele está, apontando para a estátua do deus Khonshu. E ele fala, né, que o Khonshu é conhecido como aquele que toma vingança, né, uma figura de terror. E ela fala, mas como é que você sabe de tudo isso? Né? Ele fala, eu não tenho certeza. Né? É como se ele tivesse sido recebido, né, aquelas informações durante aquele período em que aparentemente ele estava morto. Ele toma a capa da estátua, né, a estátua tem uma capa de pano, né, ele toma em um capuz, ele toma a capa do Khonshu e ele diz que ele vai agora sair numa missão de vingança, né, que ele é um fantasma agora, que ele é um espectro da lua. Né. Então parece que alguma coisa estranha aconteceu, né, com o Mark, como se ele realmente tivesse voltado dos mortos. Ele agora sai na sua missão de vingança, ele vai atrás do Bushman, né, e ele começa ali então a atacar os mercenários dele. E se ele não tinha essas habilidades físicas, agora parece que ele tem habilidades extraordinárias. Ele consegue, assim, agindo sozinho, colocar fora de combate todos os homens do Bushman. E ele chega até o Bushman, né? E parece que ele vai derrotá-lo, mas aí ele é detido, né, por um grito. Ele ouve a Marlene, que foi atrás dele, né? A Marlene foi capturada por alguém, então o Mark deixa o Bushman escapar e vai salvar a Marlene. E aí ele descobre que é o francês que pegou a Marlene, pensando que a Marlene ia atacar o Mark. Então foi uma confusão toda que aconteceu, né? E acabou que o Bushman escapou. Mas aí então estão reunidos o Mark Spector, a Marlene e o francês. A Marlene agora sem seu pai, né? O Mark agora aparentemente renascido, né, como um vingador, como se o deus Khonshu da lua tivesse trazido ele de volta, né, de uma maneira misteriosa, mística. E assim ele vai com a Marlene para Nova York, ele e o francês, né, eles acabam ali, ele se torna, então, ele assume essa identidade de milionário, Steven Grant, né, possivelmente ele acabou acumulando alguma fortuna, né, que possibilitou ele ter essa identidade real, né? Mas aí também ele é o Jake Lockley, o taxista, mas nós sabemos que na verdade a sua identidade original é do Mark Spector. Mas ele fica se alternando, né? Ele é um homem com 3 identidades, ou 4 se você considerar o Cavaleiro da Lua, né? Então é um negócio estranho, né? Diferente do Batman, né, que é só o Batman Bruce Wayne. Aqui o Cavaleiro da Lua é Mark Spector, Jake Lockley e Steven Grant, né? Uma coisa bem maluca que inclusive vai, né, gerar alguns problemas ao longo da série do Cavaleiro da Lua. Ele acaba encontrando o Bushman, né, novamente e conseguindo capturá-lo. Aqui no Brasil, o Cavaleiro da Lua ele apareceu em 1982 na revista Almanac Premier Marvel, da Rio Gráfica Editora, RGE. Só que aqui, né, quando ele apareceu na RGE, traduziram ele como Cavaleiro de Prata, que não tem nada a ver, tá? Porque o nome dele é Moon Knight, que é Cavaleiro da Lua, não tem nada de prata, né? Mas por algum motivo inventaram esse nome aí, né, Cavaleiro de Prata, mas isso foi na RGE. Depois, né, quando a editora Abril ela assumiu as revistas da Marvel, né, o Cavaleiro da Lua passou a ser publicado na revista do Capitão América. Então aqui a gente tem a revista 51 do Almanac do Capitão América, da editora Abril,
A gente vê no canto esquerdo ali que tem lá o Cavaleiro da Lua. Agora traduziram certo, né? Na verdade, né, a editora Abril, ela criou novas traduções para vários personagens que já haviam aparecido antes, né, na Ebal, na RGE, na Block. Né? E aqui foi o caso do Cavaleiro da Lua, que traduziram literalmente ele. E ele começou a sair, então, na revista do Capitão América, mas né, as histórias eram daquele jeito, né? Aparecia uma, né, cortava outra, né, depois passava uma ou duas edições, né, para ter outra história, né, daquele jeitão da editora Abril. O Cavaleiro da Lua também apareceu na animação, né, do Homem-Aranha, The Ultimate Spider-Man, de 2012. Ele aparece enfrentando o Homem-Aranha, depois como aliado. E em 2022, a Marvel anuncia, né, a série do Cavaleiro da Lua, protagonizada pelo ator Oscar Isaac, né, e para ser disponibilizada no canal Disney Plus. Então, essa é a história de origem do Cavaleiro da Lua. Né? Se você quiser saber mais sobre ele, você pode. Então, continua no canal aqui, se inscreve, compartilha o vídeo, curte e comenta. E é isso aí.